Olá, meu nome é Keila, eu sou professora de português da Rede Pública Municipal de Ensino de São Paulo, da MF Dêmia de Godoy. Hoje eu farei a leitura do caderno Trilhas de Aprendizagens do 6º ano de português. Para você acompanhar essa leitura, você vai abrir o seu caderno da página 30 a 33. O nome dessa atividade é Notícia também é para criança? Será, gente? O momento que nós estamos passando no mundo, agora. Vocês acham que tem relação com o que nós leremos a seguir? Vamos descobrir juntos? Leia o texto a seguir. Brasil, 11 de março de 2020. OMS declara pandemia de coronavírus. Essa parte está destacada e tem uma intenção. Esse é o título. E aqui embaixo, essa letra diferente. Apesar do novo status, os países não devem mudar a forma como estão operando. É o subtítulo. Por enquanto, a declaração não altera o que os governos devem fazer para conter a circulação do vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo, nem o que os países devem fazer, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Ele ainda reforçou que os países devem investir em recursos para controlar a situação. Todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar problemas econômicos e sociais e respeitar os direitos humanos, declarou. O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, gente, o dia que foi feita essa notícia, dia 11 de março, o Luiz Henrique Mandetta, ele era o ministro da Saúde, mas hoje já não é mais. Hoje é o Nelson Teich. Só que como tá pegando dessa data, por isso está o nome dele aqui, eu até deixei destacado para vocês. Disse que a declaração já era esperada e que ela não muda nada para o Brasil. Entenda a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Surto. O que é surto, gente? Acontecem mais casos do que o esperado de certas doenças em um local específico. Por exemplo, um bairro que tem muitos casos de dengue, de uma só vez. Outro conceito, epidemia. O que é epidemia? Quando uma doença infecciosa se espalha pelo país. Alguns países, por exemplo, têm epidemias de gripes todos os anos. Pandemia, que é o que nós estamos passando nesse momento no mundo todo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Quando a doença infecciosa se espalha por vários continentes e provoca grande número de casos simultâneos ao redor do mundo. Um exemplo recente foi a gripe H1N1, declarada pandemia em 2009. Endemia. Quando uma doença infecciosa está presente em uma área permanente. Por vários anos, alguns países da África, por exemplo, sofrem uma endemia de malária. Aqui tem a fonte de onde essa notícia saiu, que foi da Folha de São Paulo, G1. Tem lá o site, a página, no caso o jornal que é direcionado para crianças, que é Joca. Agora vem a atividade para vocês. O que vocês farão? Escreva o título e subtítulo da notícia no quadro a seguir. Aqui tem título, que é a mesma coisa que manchete, e tem o subtítulo. Vocês vão voltar lá na notícia, vão observar e vão preencher o quadro com as informações.
Vocês perceberam que eu deixei ali, ó, marcado a palavra título, subtítulo e notícia? Que são palavras importantes, são palavras-chave. Então, são muito importantes para a nossa compreensão quando nós estamos lendo um texto, quando nós estamos lendo uma questão, uma pergunta, a gente saber o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, o que eles querem são essas coisas. Então, por isso eu marquei para vocês. Vocês podem fazer isso no caderninho de vocês também. Vocês vão completar esse quadrinho. 2. A partir da leitura do texto, responda. A. O que aconteceu? Ó, tem aqui o que, eu marquei por quê? Porque o que é muito importante. Agora, outra coisa também importante na notícia, quando aconteceu, quando? Já está fechada a pergunta. Quando? Marca o quê? Marca tempo, certo? O que é alguma coisa. Quando? Marca tempo. Então, prestem atenção. Agora, C. Quem está envolvido na ação? Quem? Quem remete a quem? Faz a gente pensar no quê? Em uma pessoa, em alguém. Então, vocês vão achar no texto essa pessoa que está envolvida nesta ação. Agora, 3. Às vezes, para dar mais poder, para dar mais credibilidade à informação, a palavra credibilidade marcada aqui, o jornalista usa no texto a fala de algum especialista, alguém que entende sobre o assunto. Leia o trecho a seguir. Por enquanto, a declaração não altera o que os governos devem fazer para conter a circulação do vírus. Isso, ó, entre aspas. Por que entre aspas? Porque alguém está falando, né, gente? Isso não muda o que a OMS está fazendo, nem o que os países devem fazer. Disse quem? Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Agora vem a pergunta. Sublinhe. O que é sublinhar? A palavra sublinhe, eu sublinhei para vocês, se vocês tiverem dúvida do que é sublinhar. No trecho destacado, a fala de alguém que cumpre o papel de dar mais credibilidade ao texto. Sublinhe a fala de alguém. Se você está com o caderno aí, trilhas de aprendizagem, se você recebeu, você vai fazer um traço abaixo. Caso não, o que você vai fazer? Você vai voltar lá, sabe aquele pedaço lá da fala que eu acabei de ler para vocês, que estava entre aspas? Vocês vão copiar no caderninho de vocês e vão sublinhar no trecho a fala de alguém que cumpre o papel para dar mais credibilidade no texto. Agora B. De quem é essa fala? Quem? É uma pessoa. Qual é a sua função? Qual é a função dessa pessoa? Qual? Por quê? Qual? Porque tem uma só? Tem duas? Tem várias? Já é fechada essa pergunta, é uma só. Então, você vai procurar essa uma resposta dentro do texto. 4. A notícia explica o que é surto, epidemia, endemia, pandemia. Agora você, com as suas palavras, você vai sintetizar. Sintetize essas informações. O que é uma síntese? Você vai fazer um resumo do resumo. O que você entendeu? Se você fosse passar para o seu amigo, para o seu colega, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, fosse explicar o que você entendeu desse texto, você ia contar todos os detalhes? Não, né, gente? O que você entendeu, você vai escrever aqui. A sua síntese, o seu resumo do seu resumo, do que você entendeu desse texto. Aí você vai colocar aqui, de cada uma você vai colocar esse resumo do resumo. De surto, epidemia, pandemia e endemia. Você vai preencher esse quadro. Agora 5. Explique. Está destacado porque é importante. Com base nas informações coletadas no texto e em outras que você tenha, por que o coronavírus, que também o sinônimo é Covid-19, é considerado uma pandemia. Por quê? Já está falando, ó. Você vai explicar, não é copiar. Você vai escrever aqui embaixo, eu deixei um espaço para vocês. Ou você faz lá no seu caderninho, lá o caderno trilhas, ou você faz no seu caderno mesmo normal. Você vai responder com as suas palavras. Por quê?
que é considerado uma pandemia? Eu já tenho até resposta quando eu estava falando com vocês. Aí, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem consultar nesse site aqui, ó, da Wikipedia. Tem o endereço aqui lá no caderno Trilhas de Aprendizagem. Vocês têm acesso, aí tem um link para vocês acessarem, que tem uma determinada escola que está aparecendo MF Henrique Souza Filho em Fio. E lá eles têm um trabalho, vocês podem pesquisar esse trabalho. Tá falando que eles trabalham com gêneros jornalísticos e vocês podem saber mais através desses links aqui. Vocês vão lá na página 33 para verificar esse link. E aí, tem aí a fonte de onde saiu esse trecho, que eu peguei lá do caderno Trilhas de Aprendizagens, na página 33. Pessoal, eu espero ter ajudado. Você que tem o caderno Trilhas de Aprendizagem já sabe o que você tem que fazer. Você vai preencher as páginas que eu li, que como eu vou recapitular 30 a 33, tirar foto para mandar para sua professora ou para o seu professor, ou você vai fazer no próprio caderno, no caderninho ou no caderno Trilhas de Aprendizagens, tanto faz, você vai mandar